Paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra ao seu coração. Quero ler aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20 diz assim: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Bom, o apóstolo Paulo escreve essa carta. Há quem diga que tenha sido a primeira carta escrita, foi no ano de 49 depois de Cristo, no período ainda que não se tinha, foi próximo ao Concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, que define uma questão importante a respeito da salvação na nova aliança, que é através de Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, pela graça e mediante a fé em Cristo Jesus. Havia uma discussão que os judaizantes, ou que a lei, era necessário. Eles acreditavam, algumas pessoas estavam pregando que além da fé em Cristo era necessário cumprir alguns rituais da lei, como a circuncisão e parte, da lei aí. Hoje nós temos tem uma igreja aí que prega que tem que guardar o sábado, Assim como naquele período havia essa exigência por parte dos judeus de cumprir a lei, a nova aliança, ela estabelece que a salvação é pela fé em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus e através da graça de Deus. Então não há nenhum tipo de exigência para cumprimento da lei, porque a lei já era uma antiga aliança, Era uma dispensação diferente. A partir do momento em que Jesus morre, até porque o sacrifício de Jesus, aquele sacrifício que era apresentado lá antes pelos israelitas, era símbolo do sacrifício perfeito de Jesus. Tinha o dia da expiação, que o sumo sacerdote tinha que entrar no templo e oferecer aquele sacrifício que chamava o dia da expiação. E aquele cordeiro que morria, assim como o cordeiro pascual, ele era símbolo de Cristo. Ou todos aqueles sacrifícios, eles não perdoavam pecados, apenas cobriam, O livro de Gálatas fala isso, que é impossível que o sangue de animais perdoe pecados. E na verdade isso apontava para a morte de Cristo na cruz do Calvário, Isto é, a morte e a ressurreição, que ele com esse sacrifício iria salvar todos aqueles que crescem no seu nome. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Gálatas, era uma região, então era provavelmente Derbe, Listra, Icônio, algumas partes da Galácia onde ele havia passado na sua primeira viagem missionária estabelecendo igreja. E alguns desses judeus chegavam lá e falaram: a salvação não é só através da fé, como Paulo prega, apesar que Paulo não é um dos apóstolos, então estava falando mal de Paulo, que ele não era um dos 12, Portanto, ele não tinha autoridade de pregar aquilo, e eles diziam que Paulo estava pregando um evangelho diferente do que era pregado em Jerusalém, e que eles precisavam circuncidar-se e cumprir outros requisitos, que eram estabelecidos na lei de Moisés. O apóstolo Paulo então diz que ele recebeu o evangelho revelado por Jesus, e que ele foi chamado por Deus para pregar, e que a mensagem era a salvação pela fé em Cristo Jesus, A salvação, quando a gente crê em Jesus como nosso Senhor e Salvador, ele sim nos dá a possibilidade de sermos salvos. Evidentemente, nesse livro ele mostra o viver, Aqui há o fruto do Espírito, e uma lista, a maior lista que tem aqui em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 22, nós temos aqui, a partir do versículo 16, nós temos as obras da carne e o fruto do Espírito, A partir do versículo 22 fala do fruto do Espírito. Mas a maior listagem que tem de obras da carne está aqui em Gálatas,
E aqui demonstra a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem o fruto do Espírito, né? E isso é uma questão de transformação. Se a pessoa foi salva, ela vive desse jeito. O apóstolo Paulo diz nesse versículo 20 que ele já está crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é estar crucificado com Cristo? Jesus morreu. Então, o velho homem que vivia para satisfazer os seus próprios desejos, o homem egoísta, né? Essa natureza deve morrer. Nós devemos mortificar o nosso corpo para essas obras da carne, né? Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele estava crucificado com Cristo e ele vive, não mais eu, ou seja, para satisfazer as suas próprias vontades. Mas a partir desse instante, quando ele creu em Cristo, a sua vida, ele entregou para Jesus e agora ele vive de acordo com a vontade de Deus, cheio do Espírito Santo. Olha aí, ele diz, mas Cristo vive em mim. E isso significa que todo aquele que crê em Jesus, ele não pode viver para si mesmo. Não é uma questão de sonhos, de eu queria ser, ter alguma profissão. Não é isso. Algumas pessoas, Deus tem um chamado específico. Mas aqui é a questão do pecado. É a questão de satisfazer os desejos que desagrada a Deus. Então Cristo vive, ele diz, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Então ele crendo em Cristo, ele tem a possibilidade, e todos nós temos a possibilidade de sermos salvos, sermos regenerados, sermos justificados, tidos como justos, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E ele diz assim, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. Jesus veio para isso, para morrer, e ressuscitar, para nos dar a salvação, porque nenhum homem conseguiria ser perfeito e, por haver pecado, ele deveria morrer, ele deveria estar distante de Deus. Então Jesus Cristo amou toda a humanidade, todos os seres humanos, e se entregou a si mesmo por mim. A morte de Jesus foi uma morte substitutiva. Ele morreu no lugar de toda a humanidade. Para quê? Para que todo aquele que crê nele tenha a vida eterna. E que vida eterna é essa? É a oportunidade de, após a morte, estar com Cristo na eternidade inteira e não no lago de fogo queimando o resto da eternidade, Então, por isso que Jesus veio à Terra, para dar a salvação à humanidade e para que todas as pessoas que vivem hoje creiam em Jesus e sejam guiados pelo Espírito Santo, que vivam uma vida de acordo com a sua vontade. Se nós observarmos aqui, em Gálatas 5:22, nós vamos ver que o fruto do Espírito é amor, alegria, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí diz, contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque quem vive, quem foi transformado, demonstra essas características e vive de forma diferente. Diferentemente das pessoas que ainda não foram transformadas, mesmo se elas dizem serem cristãs e estão na prática das concupiscências carnais, a Bíblia diz aqui, a partir do versículo 17 diz assim, a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então, quando o crente se converte, ele não perde a natureza pecaminosa. Então, nós, como cristãos, temos que mortificar essas obras. Se nós não mortificarmos essas obras, nós vamos praticar essas obras carnais e isso vai nos afastar de Deus. E as pessoas que vivem na prática, daqui, versículo 19, da prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e etc e tal, Se fosse falar sobre cada uma delas aqui, aí é outro vídeo para a gente falar sobre isso. Deus abençoe grandemente a sua vida e que você creia em Cristo e deixe, e viva para Ele, para a glória do nome do Senhor.